Shalom, graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos falar sobre Romanos 14, mas tendo em vista principalmente alguns trechos do chamado Antigo Testamento. Logo mais iniciamos, que Deus nos abençoe. Pai querido, esteja conosco, nos auxiliando em tudo que fizermos seja para a tua glória, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, vamos começar antes de ir para Romanos 14, vamos começar com Gênesis 1. Deus estabelece para os seres humanos alimentação vegetal. Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, né, e a todo animal. Então, não só os seres humanos, como os animais, eles comeriam é, alimento de origem vegetal, conforme Gênesis 1. Quem quiser esse material, ele está tanto na Almeida Corrigida Fiel, como na Nova Versão Internacional, em clamandonodeserto.com.br, 2025, né, Alimentos, Dias e Romanos 14. Em Gênesis 9, Deus abençoa Noé, seus filhos, e Deus estabelece isso depois do dilúvio, lembra? São bastante atípicas. Depois do dilúvio, ele fala que o temor dos animais viria sobre eles, né? E tudo quanto se move, que é vivente, ser-vos-á para mantimento. Esse tudo quanto se move, ele tem duas possibilidades. O primeiro é ser todos os animais sem exceção. O segundo é que Deus seguiu o mesmo critério que ele usou lá, quando ele fala para Adão e Eva comerem todo tipo de fruto, etc. Só que, qual era esse tudo? É tudo menos aquilo que ele havia proibido, que era o fruto proibido. Correto? Quando Deus fala para eles ali que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam destruídos, seriam mortos. Então, aqui também é possível o mesmo critério. Lá ele fala, tudo será para mantimento. Né? Ele fala aqui, olha só, eis que vos tenho dado toda a árvore que dê semente, toda a árvore que há fruto. Esse tudo, obviamente, quem lê o contexto sabe que é tudo menos o fruto proibido. Aqui é a mesma coisa, veja só, vamos ver Gênesis 7. Deus disse a Noé, de todos os animais limpos tomarás sete pares, né? Macho e fêmea. Mas dos não limpos, dois. Ou seja, se ele tomaria só dois animais dos não limpos, então, obviamente, a prioridade não seria comer dos animais imundos. Então, já havia animais imundos, já havia esse critério. Antes mesmo deles comerem carne, então, obviamente, esse tudo que se move aqui não envolveria os animais imundos. Mas ainda que envolvesse, ainda que se admita isso, quando nós vamos lá para Levítico, Deus dá uma lei para Israel, e não apenas para Israel, ele fala, olha, os animais, de acordo com as características físicas, unhas fendidas, a fenda dividida em duas e rumina, deles comereis. Os outros serão imundos. Os peixes, com escamas barbatanas, comereis. E não tem, não vão comer. Esses serão para vós a abominação. Lembrando que, ao contrário do que o mundo cristão diz, o mundo em cristão em geral, não todos, a lei dada para Israel, obviamente, não era só para Israel, era para todo aquele que aceitar o Deus Israel como seu Deus. Questão do sábado, a mesma coisa. Deus disse, havendo acabado o sétimo dia, descansou de tudo que tinha feito. E aí ele santificou, porque nele descansou de toda a obra. E no sétimo dia Deus trabalhou, basta ler Êxodo 20. Em 6, Deus fez o Senhor e o céu na terra. E ao sétimo descansou. Ou seja, Deus deixa muito claro que essa forma de falar aqui significa o quê? Olha, no sétimo dia ele já tinha acabado, não tinha mais nada para ele fazer, ele já tinha feito tudo o que ele queria fazer. Aí ele descansou, é simplesmente isso. Não quer dizer que ele trabalhou uma parte do sétimo dia e descansou na outra. Não, significa simplesmente que no sétimo dia, como ele já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer, ele cessou suas atividades e ele estabelece isso como um dos critérios, seria no caso principal, para a cessação de atividades no sétimo dia, que é o sábado. E ah, aí nós vamos para Jesus, né? Mateus 15, né? Então havia a tradição do- dos anciãos que lavavam as mãos antes de comer. Só que essa lavagem não é uma lavagem comum, né? Quando a gente vai para Marcos, nós vemos que os fariseus, todos os judeus, conservando a tradição, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem.
muitas outras coisas lá que receberam para observar, como lavar copos, jarros, vasos de metal e as camas. Pedro, quando Jesus fala para eles, né? Porque Jesus fala assim: "E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês?" Ele vai citar a tradição do Rapa e mãe. Então Jesus ele aproveita esse evento para falar aqui, lembrando que Jesus, para ser o Messias, ele tinha que cumprir os requisitos de Gênesis a Malaquias e não o contrário. Ele não poderia simplesmente chegar e falar: "Estou cancelando tudo", né? O Messias prometido não faria isso, né? Basta você ler lá quais são as passagens que existe a possibilidade de elas se referirem ao Messias e o que ele traria realmente para as pessoas. E aí ele fala: olha, vocês em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aí vamos pensar o seguinte: comer animal impuro era preceito de homem? Não, o próprio Deus tinha estabelecido. Então ele não pode estar falando aqui sobre a questão de permissão de comer animais imundos, né? Aqui, se ele estivesse dizendo que comer animais imundos era preceito de homens, ele estaria aqui se desqualificando como Messias. Ou seja, ele não saberia algo básico, que foi o próprio Deus que estabeleceu isso, né? E aí Pedro, respondendo, disse: explica-nos essa parábola. Então Pedro sabia que ali Jesus estava falando de um ensino principal e que eles não deveriam necessariamente se ater a todos os detalhes da parábola que ele estivesse falando. Queria que cada detalhe incidental tivesse algum significado, por exemplo. E ele fala: o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Veja que ele fala sobre o alimento. Tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora do esgoto. Tudo o quê? Um servo de Deus, aquele que fosse fazer a vontade de Deus, conforme Deus estabeleceu para o seu povo, ele comeria que tipo de alimento? Ou seja, o que seria considerado alimento? Só o que Deus estabeleceu. Então, só as carnes que Deus permitiu comer é que poderiam ser consideradas alimentos. Então, veja, tradição de homens, ou seja, não estamos falando sobre os alimentos que o próprio Deus proibiu comer. E Jesus está falando: ó, desce para o ventre, é lançado fora dos esgotos. Então, ele está falando, ou seja, o aspecto espiritual. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Maus pensamentos, mortes, adultérios. Então, veja, Jesus está abordando aqui um aspecto relacionado à purificação espiritual, e não o aspecto físico. Ele está dizendo: olha, o lavar as mãos várias e várias vezes não tem valor para a purificação espiritual. Por isso que Pedro considera como uma parábola, porque obviamente qualquer pessoa pensaria: bom, eu estou com a mão toda suja, mexer com coisa perigosa, eu vou simplesmente pegar e comer? Obviamente não é isso que Jesus estava falando, né? Por isso que ele fala: o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E qual o tipo de lavagem? A lavagem cerimonial. Aqui nós podemos discutir qual seria a origem dessa lavagem cerimonial. Nós, no momento, não vamos discutir isso, porque o nosso foco aqui vai ser Romanos 14. Mas aqui nós já temos a noção bem evidente, bem clara, que é, uma questão, o que ele está discutindo aqui é a lavagem cerimonial das mãos, e que eram lavados várias e várias vezes, né? Era isso que eles estavam discutindo. Os discípulos chegaram lá, podem até ter lavado rapidamente as mãos, mas não fizeram todo o processo cerimonial de lavagem das mãos. E aí, ou seja, Jesus não está aqui tornando puro aquilo que não era alimento. Está dizendo que os alimentos, aquilo que Deus estabeleceu para ser comido da forma correta, é um alimento puro. Então aquilo é alimento. Por isso que mesmo aquela fala, considerando puro todos os alimentos, animal imundo não era alimento para aqueles que serviam a Deus. Então, ele não está discutindo aqui, ele não está validando o uso de alimentos impuros, ou seja, de animais impuros que não seriam considerados alimentos. Agora nós vamos lá para Romanos 14. Olha, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que tudo que pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Então, o primeiro ponto aqui que nós vemos em Romanos 14, pelo menos, é que a questão aqui não está em se definir qual alimento carne é puro ou imundo. Tá? A questão é o seguinte: se pode ser ou não comer, se é permitido ou não comer alimento carne. E aí ele considera que uma pessoa que, por algum outro critério, come apenas legumes, ele considera como que é fraco na fé. Agora, fraco em que aspecto? Se
a alimentação carne lá no início, ela não era a alimentação principal. Então, essa pessoa, basicamente, se ela está buscando comer legumes, dependendo do motivo que ela estivesse buscando, ela estaria basicamente seguindo aquilo que o princípio que o próprio Jesus estabeleceu. Olha, foi dado por causa da dureza do coração humano, mas no princípio não era assim. Nós vemos até a questão do povo de Israel pedindo carne, insistindo em comer carne. Até existe um livro do pastor Sérgio Monteiro que fala, né, na presença do Eterno, mostra ali que as pessoas não comiam carne como as pessoas imaginam hoje, comer carne o tempo inteiro. Pelo contrário, elas davam preferência a alimentos vegetais, mas é, a questão aqui, uma pessoa por resolver comer legumes, ela seria fraca na fé? Por quê? E justamente comer legumes foi, ou seja, a alimentação de origem vegetal, foi o que Deus estabeleceu no início. Qual seria o critério? Ele não dá nenhum critério aqui no sentido, olha, o ser humano passa a precisar da alimentação carne, então por isso. Não, pelo contrário. Está discutindo aqui aspectos espirituais, né, de força ou fraqueza na fé. Então ele fala, o que come não despreza o que não come, né, o que não come não julga o que come, então cada um na sua. Quer comer, come, não quer, não come, seria uma questão aqui pessoal. Bom, se é uma questão pessoal, então já não é mais, não está sendo discutido aqui aquilo que Deus estabeleceu. Que Deus estabeleceu determinados alimentos são puros e determinados alimentos carnes são imundos. Isso como já no regime de exceção, porque ele estabeleceu no começo não foi isso. Um faz diferença entre dia e dia e outro julga iguais todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro. Novamente, a questão aqui, bom, aquele que faz caso de dia para o Senhor faz, o que não faz, caso de dia para o Senhor não faz. O que come para o Senhor come, o que dá graça a Deus, o que não come também dá graça a Deus. Veja, aqui também nós temos um problema muito grande, falha muito grande. Por quê? Uma falha, primeiramente vamos considerar uma falha na interpretação e não na falha em si. Por quê? Porque se aqui ele está falando do sábado, do sétimo dia, por exemplo, então não é uma questão pessoal. O próprio Deus estabeleceu o sábado, o sétimo dia, para descanso. Então, se ele está aqui ensinando algo contrário a isso, ele está deturpando aquilo que Deus estabeleceu lá na sua palavra. Aquilo que ele estabeleceu antes do pecado. É o sábado como o sétimo dia para cessação de atividades, para descanso. De determinadas atividades, pelo menos. Então, aquele que faz caso de dia, para o Senhor faz o que não faz, para o Senhor não faz, colocar isso como uma questão pessoal, isso aqui não pode envolver o sábado do sétimo dia, por exemplo, porque se envolver, está indo contra o que o próprio Deus estabeleceu. O que come para o Senhor come, o que não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Bom, transgredir a vontade de Deus se resolve simplesmente por dar graça a Deus? Não. Então não pode ser uma questão pessoal. Então aqui, ou isso aqui não está se referindo ao sábado do sétimo dia e a discussão sobre carne pura e imunda, porque o próprio Deus estabeleceu, né? Ou não se refere a isso, ou ele está errado. Tem como fugir disso. Paulo não é o mestre. O nosso mestre é Deus. Então, se Deus estabeleceu que algo é puro, que algo é imundo, se Deus estabeleceu um dia para a cessação de atividades, não é meramente uma questão pessoal. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imundo, para isso é imunda. Veja, quem estabeleceu que determinados animais são imundos? Foi Deus. Então, a não ser para aquele que a tem por imunda. Bom, quem estabeleceu os animais impuros como imundos? O próprio Deus. Então, é para Deus que isso é imundo. Então, eu não posso simplesmente determinar que algo, que nenhuma coisa é imunda de si mesmo. Que é uma mera questão pessoal. Se eu estiver falando dos animais puros e imundos. O próprio Deus estabeleceu. Mas por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Veja, se Cristo morreu para livrar disso, baseado em quê? Se Deus estabelece desde o início, desde antes de Israel existir, Deus estabelece animais puros e imundos, qual é a autoridade de Paulo para dizer aqui que não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu? Onde, em que profecia do chamado Antigo Testamento, fala que a morte de Jesus ia fazer com que
mandamentos passassem a ser meramente coisas de aspecto pessoal. Cada um segue o que quiser e não segue o que quer. Não existe. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Veja aqui, ele não está dando nenhuma argumentação bíblica aqui. Então, se eu considerar que ele está falando de um aspecto pessoal, alguma coisa que as pessoas resolveram estabelecer por si mesmos, bem. Agora, se ele estiver falando daquilo que Deus estabeleceu, ele está pregando algo que é contrário à própria vontade do Eterno aqui. Não destrua por causa da comida a obra de Deus, é verdade que tudo é limpo. Tudo o quê? Veja, sempre vai cair nessa pergunta. Tudo o quê? Mas mal vai para o homem que come com escândalo. Tudo o quê? Tudo aquilo que for considerado alimento. Então, assim, não são todas as carnes que são imundas. Então, tudo que Deus estabeleceu como alimento é limpo. Aí, ok. Agora, se ele está dizendo aqui que é verdade que tudo é limpo, inclusive os animais imundos, ele está indo contra a vontade do próprio Deus aqui. Então, não é só uma questão de comer com escândalo. Mas mal vai para o homem que come com escândalo. É mesmo. Se não faz diferença, então qual é o problema? Se a pessoa come com escândalo e dá graças a Deus, não poderia? Ele falasse, come e dá graças a Deus. Então, bom é não comer carne, e olha que interessante, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer coisa que seu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Ora, então aqui, a princípio, o argumento de Paulo é que, havendo esses dois grupos, o grupo que come é que tem que deixar de comer, e não o que não come começar a comer. Então, se o fraco é o que come legumes, se o fraco é o que não come carne, não bebe vinho, então é o outro lado que não pode comer, para não enfraquecer os outros. Então, veja, nós temos aqui um foco errado, então, no cristianismo, talvez, né? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Bom, isso vale para todos, inclusive para o próprio Paulo, né? Se ele estiver aprovando algo que Deus não aprova, ele está se condenando a si mesmo naquilo que ele aprova. Então, isso serve para ele, principalmente. Se ele estiver dizendo assim, olha, comer carne e não comer carne, desde que sejam as carnes estabelecidas por Deus, não tem problema. E, a princípio, não tem problema porque o que come só legumes faz isso para o Senhor. O que come legumes, mas também, vez ou outra, né, não come com escândalo, como ele mesmo diz, mas come aí um pouco de alimento carne, também o faz ao Senhor, desde que seja um animal que Deus estabeleceu. Então, é verdade que tudo é limpo, tudo o quê? Bom, por tudo, como eu reforço aqui, se for tudo que Deus estabeleceu, ok. Agora, se for tudo que Paulo acha que é limpo, então nós temos um problema. Então, ele está se condenando naquilo que ele aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Veja, eu simplesmente acreditar que eu posso fazer algo não torna correta a minha atitude. A fé tem que ser acreditar naquilo que Deus estabeleceu. E aquilo que nós temos. Deus não estabeleceu. A tábua acabou. Deus não estabeleceu que a distinção entre animais puros e imundos acabou. O Messias prometido não poderia fazer isso, não está entre as atribuições. Pelo contrário, é contrário às atribuições que a Bíblia coloca para o Messias que veio para o planeta. Então, nós temos que, ou Romanos 14 está falando de outra coisa que não tem a ver com comer alimento puro e imundo, não está falando aqui na questão do sábado, sétimo dia de guarda, está falando de outras coisas, está estabelecendo uma diferença entre dia e dia que não tem a ver com o sábado, sétimo dia, uma diferença criada pelos seres humanos, ou ele simplesmente está indo contra o que Deus estabeleceu, de outra forma. Então, ou, aqui nesse ponto pelo menos, não é uma questão que eu creio que seja tão polêmica, né, quanto outras falas de Paulo. Agora, se essa fala de Paulo, ela realmente está dando um veredito, como no debate do César Cavalcante com o Ezequiel Gomes, e geralmente vem a pergunta lá, é prova que que no Novo Testamento que o sábado é dia de guarda, prova no Novo Testamento que deve-se evitar tais tipos de alimentos. Essa pergunta em si já é errada, porque ela desconsidera que o próprio Deus é que deu tudo isso, o chamado Antigo Testamento, que já é uma forma errada de se colocar, né? Deus não estabeleceu que os livros de Gênesis a Malaquias
sejam o Antigo Testamento. Ainda que lá dentro, dentre várias outras coisas, esteja o Antigo Pacto. Como nós mostramos aqui no canal, Jeremias não fala que na aliança prometida, na nova ou renovada aliança, haveria anulação da lei ou mudança nesse sentido. Pelo contrário, fala em colocar as leis no coração. Assim como já era prometido por Deus desde Deuteronômio 30 e, obviamente, desde o começo. É óbvio que Deus estabelece que o ser humano tenha a sua vontade na sua mente desde quando ele cria o ser humano. Então, esses são pontos importantes, ou seja, o mundo cristão em geral, que considera os livros de Gênesis e Malaquias como livros de segunda categoria, os livros principais para eles são Mateus e Apocalipse. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Eu tenho que analisar Mateus e Apocalipse à luz de Gênesis e Malaquias. Se eles não contradizerem o que está lá, então eles são inspirados. Se eles contradizerem alguma coisa, se eles contradisserem alguma coisa, então está errado. Se Paulo vier a contradizer o que o próprio Deus estabeleceu, ele está errado. Ele simplesmente não é servo de Deus. É isso que nós devemos ter em mente. E não tentar forçar uma harmonia às custas de se anular os livros de partes ou todo de Gênesis a Malaquias por causa das falas principais. Tentar ali forçar Jesus a ter dito uma coisa que, por exemplo, ele não teria dito para validar os alimentos que a Bíblia considerava impuros e desconsiderar o sábado como dia de guarda, como dia de descanso de cessação de atividades. Então, Deus estabeleceu isso. Ele deixa bem claro que ele estabelece isso, o sábado como dia de guarda, por dois motivos. Primeiro, porque ele próprio estabeleceu isso desde a criação, desde antes do pecado. E o segundo, que é em outras partes, onde Deus vai colocar ali o aspecto, no próprio parte de Êxodo, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, ou seja, o caráter humanitário de dar uma oportunidade àquelas pessoas também terem a consagração com Deus e de cessarem suas atividades seculares. Né? E, com relação ao alimento, Deus estabelece o aspecto, característica física dos animais. Então ele fala, olha, eu vou, excepcionalmente, ele deixa, né, em virtude de toda essa questão de pecado que nós vivemos, ele deixa comer alguns tipos de carne, mas ele estabelece com essas características sim, com essas não. É o próprio Deus que estabelece. Não existe nenhum critério, Paulo não usa nenhuma base bíblica para justificar suas falas no suposto ou correto, considerando que a interpretação evangélica estivesse correta, então o próprio Paulo estaria errado. Porque ele estaria indo contra o que Deus falou, sem dar nenhuma base bíblica sólida para o que ele fala. Né? Então, agora, pelo menos em Romanos 14, me parece que a ênfase de Paulo não é o sábado, sétimo dia, e nem validar os alimentos imundos. As carnes imundas que não seriam alimentos. Mas validar que aquilo que Deus considera como alimento, então, isso é puro mesmo. Ou seja, nenhuma coisa que Deus estabelece como pura é impura em si mesma, é impura para aquele que considera impura. Agora, se eu pensar que Paulo está falando aqui, por exemplo, de algo, olha, aquilo que a pessoa estabelece como impuro não pode ser critério para os outros, correto? É próprio ser humano. Agora, aquilo que o próprio Deus estabelece como impuro é critério para todos nós. Então, é basicamente uma leitura de Paulo, tendo em mente que ele deve estar tão sujeito àquilo que Deus falou de Gênesis a Malaquias quanto qualquer outro. O próprio Messias, prometido no Antigo Testamento, tem que estar sujeito às Escrituras. Ele não pode se sobrepor a ela. Não existe esse negócio de, como alguns filmes e séries aí, que Jesus é a lei, Jesus faz o que ele quiser. Não, não é assim que funciona. Ele faz o que ele quiser, conforme aquilo que ele acha. Então ele não é o Messias, porque não era essa a função do Messias. Agora, se ele vem com uma pessoa está sujeita aos escritos e que ele entende que ele precisa cumprir todos os requisitos que está lá para ser o Messias, aí nós podemos falar do Messias verdadeiro. Do contrário, não. Né? Entendo? Espero que tenha ajudado. Até o próximo estudo. Deus os abençoe. Obrigado, Deus, por mais esse estudo. Esteja conosco. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado e até o próximo vídeo.